Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz esteja convosco. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para mais um episódio de nossa minissérie Nafahatun Ramadaniya, The Whips of Ramadan, os cheiros do Ramadã. Como eu disse ontem, há algumas horas, agora são 6h15 da manhã, do dia 22 do Ramadã. Então, hoje, como eu disse ontem, vamos vigiar a noite de decreto, ok? A segunda noite de decreto, ok? Tomara que seja essa noite. Vamos nos esforçar, vamos empenhar esforço, vamos tentar fazer leitura do Alcorão e vamos fazer caridade, vamos fazer boas obras para que Allah subhanahu wa ta'ala aceite as nossas adorações, nosso jejum, nossas rezas, em nome de Deus. Ontem nós falamos sobre um assunto que todo mundo comenta, a questão da obediência aos pais, benevolência para com os pais. E explicamos muito bem qual a importância de ser benevolente a ambos. Hoje vamos falar sobre uma outra questão, a questão do crente. Quais são as condições para alguém considerar-se crente? Há alguns critérios, algumas condições. Para isso, nós vamos ler o versículo 177 da Surata Al-Baqarah, Surata Al-Vaca. Só porque eu cheguei a mencionar, citar a Surata Al-Baqarah muito, para constar, Surata Al-Baqarah é a mais extensa do Alcorão Sagrado. Ela contém 286 versículos. 286 versículos. Foi revelada, não quero falar besteira, mas tenho certeza aqui, foi revelada na Medina, né? Na cidade de nosso mensageiro, Medina Munawwara, na Medina. Ela contém um versículo mais extenso do Alcorão, extenso, que é comprido, na linguagem coloquial, seria o versículo 282. A pergunta que qualquer um de vocês pode fazer, mas por que se chama vaca? Por que esse nome? Então, foi nomina-se assim, por causa da menção da vaca entre o versículo 67 e 73. Mas qual a importância da vaca? Em que contexto foi mencionada, foi citada? Então, isso no que tange a questão da imolação de uma vaca por expurgo de culpa. De quem? Dentro da comunidade judaica. Quando eles pecaram, tanto na Bíblia também como no Alcorão, foi citado aquele evento que quando o Moisés, ele ficou no retiro durante 40 dias, assim que ele voltou, ao avistar o povo adorando a uma estátua no formato de uma vaca. Ele ficou furioso. O que ele fez? Ele quebrou. Segundo a Bíblia, quebrou aquilo lá e pediu que tirasse satisfação daquelas pessoas que cometeram o pecado.
No Alcorão foi citado um evento diferente, que Moisés, ele mandou o povo imolar uma vaca, de acordo com a ordem de Deus. Aí eles vão começar a perguntar qual a cor da vaca, que tipo de vaca, é uma vaca leiteira, não. Então, eles vão começar a fazer uma série de perguntas para tentar empurrar com a barriga. Só que é a ordem de Deus. Então, por isso que chama a surata, a vaca, referente à imolação de uma vaca por expurgo de culpa dentro da comunidade judaica por época de Moisés. Ok? Agora nós vamos ler quais são as condições para ser um crente. No versículo 177, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorificado, exaltado seja Ele, disse, vou ler primeiro em árabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado, no versículo 177 da Surata Al-Baqarah, como nós sabemos é a segunda depois da abertura. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Essa palavra veio do latim, que é misericors, miserator. Misericors, miserator, que em latim ficou em todos os idiomas, misericordioso, misericordiador. Em espanhol também, mesma coisa. Todo deriva do latim. O latim é a fonte que deu essas renascentes dos outros idiomas do latim. A bondade não está em voltardes as faces para o levante e para o poente, mas a bondade é a de quem crê em Allah, em Deus, e no derradeiro dia, o dia do juízo final, e nos anjos, e no livro, e nos profetas. Então acreditar em Allah, todos os profetas, inclusive o Jesus, o muçulmano acredita em Jesus, e todos os profetas. Os profetas são mais de 200 mil profetas.
Alguns foram citados e alguns não, até na Bíblia. Mais de 200 mil. Só os hebreus, que são chamados hebreus, que os judeus, ou israelitas, filhos do Israel, mataram um monte de profetas. Um monte de profetas. Quando ele não atendia os requisitos, não atendia os pedidos, matava. Eles matavam. Porém, os mensageiros, aproximadamente 314, ok? Não são muitos. Sim, muitos mensageiros. Mensageiros que receberam uma mensagem de Deus a ser transmitida aos povos. 314. Profetas não têm mensagem. Quem tem mensagem é um mensageiro. Ok, vamos lá. Então, em Allah, Al-Yawm al-Akhir, no derradeiro dia, o dia do juízo final, nos anjos, todos os anjos sem exceção, e no livro sagrado, e nos profetas. Tem que ter tudo isso. São pilares do Iman, da fé. Os pilares da fé são esses. Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir. E o quê? E o destino. Ó, tá escrito aqui. E a de quem concede riqueza, embora a ela apegado, aos parentes e aos órfãos e aos necessitados. É o filho do caminho. O que é filho do caminho? Filho do caminho, que se chama Ibn Sabil, é aquele que em viagem despojado de recursos e sem condições de recorrer a seus outros bens. Vamos supor, uma pessoa foi para os Estados Unidos, um muçulmano. Chegando lá, primeiro dia, não conhece ninguém, não tem onde se alojar, não tem onde se acomodar, aí vai à mesquita. Esse é Ibn Sabil, porque não tem nada, não tem condições. Não fala, às vezes não fala o idioma, não tem condição para arrumar um hotel, não sabe nada, despojado de recursos. Neste caso chama Ibn Sabil, ok? Seria filho do caminho. A tradução ao pé da letra, na verdade. Filho do caminho não faz sentido, mas foi traduzido ao pé da letra. Mas quer dizer o que eu falei agora. Pode ser um estudante, bolsista, vamos supor, uma pessoa vai vir aqui para o Brasil, vindo, sei lá, da Nigéria, de um país africano, da África subsaariana. Estudante bolsista, ouviu falar de uma mesquita. Ele foi à mesquita, não tenho onde ficar, estou procurando um lugar para ficar, para alugar, vocês conhecem? Este é um Abir Sabil. Ibn Sabil é esse daí, um estudante, por exemplo. Intrépidos, pioneiros, os missionários também, os missionários que vêm de um outro país, ok? Como vocês sabem, tem no cristianismo, judaísmo. Veio do Egito, por exemplo, ele é missionário aqui para fazer a divulgação do Islã, e ele quer ficar na mesquita, não tem recursos, despojado de recursos. Então ele é Ibn Sabil. Então tem que ajudar essa pessoa, ok? Um pregador da palavra de Deus tem que ajudar, não pode negar. Órfãos, aqui. Aí ele é apegado aos parentes, aos órfãos e aos necessitados. É o filho do caminho. Então todo se encaixa nisso daí. E a de quem cumpre a oração e concede a zaká. Olha, a zaká. A zaká nós já falamos, que é a caridade, que é a paga uma vez ao ano. Nós vamos dedicar não vou dizer um episódio, não sei se vai dar tempo, porque vou falar sobre a zakat do término do mês do Ramadã. Qual função, qual importância, por que foi decretado o zakat al-fitr, mas zakat, que faz parte dos pilares da religião, dos 5 pilares do Islã, é uma outra, que do dinheiro, que na Bíblia, segundo os cristãos, e conforme foi mencionado na Bíblia, seria o dízimo, né? No Islã não é o dízimo, é 2,5%, ok? Mas o dízimo
Que eu saiba, ele é pago mensalmente. O dízimo é pago mensalmente. Que já cheguei a conversar com cristãos. Porque quando não temos informação, necessitamos de buscar com a pessoa apropriada. E, portanto, fiquei sabendo que o dízimo é pago uma vez por mês, mensalmente. Porém, no Islã, a zakat é uma vez ao ano, 2,5%. Há alguns casos de agricultores camponeses que têm outras condições. Isso podemos falar em um outro programa, outra minissérie, só falar sobre zakat. Porque há só a zakat e podemos levar dias e dias falando sobre zakat. E há dos que são fiéis a seu pacto, quando o pactuam, e há dos que são perseverantes na adversidade, no infortúnio e em tempo de guerra. Esses são os que são verídicos e esses são os piedosos. Então, quem será o piedoso? O crente piedoso, aquele que atende a tudo isso que nós falamos agora. Então, que atende aos pilares da fé, crê em Deus, nos anjos, nos profetas, no dia derradeiro, no destino, ok? Que são 6 pilares. A fé tem 6 pilares. O Islã tem 5, ok? Os pilares da fé são crer em Deus, nos anjos, nos profetas, nos livros sagrados, não só um, o Kutubihi, livros sagrados que foram revelados aos profetas, ao profeta Davi, que a paz esteja sobre ele, ao profeta Jesus, a Bíblia, então a Torá, a Bíblia, que mais? A Torá, a Bíblia, o Alcorão, que mais? São 4 livros que foram revelados. 4. A Torá, Moisés, a Torá para Moisés. A Zabor, não sei como é a Zabor em português, porque é a Zabor para Davi. A Torá para Moisés. O Evangelho para Jesus. Que a paz esteja sobre todos eles. E, por último, o Alcorão foi revelado ao nosso mensageiro Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre ele. Então, tem que crer nesses livros todos. E o Al-Qadari khairihi wa sharri, ele destina o bem, tanto o bem como o mal. Então, esses são os pilares da fé. 6. Então, para ser um piedoso, além disso, você tem que ser, e tem que fazer caridade, aqui, embora apegado aos parentes. Os parentes, se algum parente necessitado, seu irmão, seu tio, sua mãe está precisando, melhor dar dinheiro para ela do que sempre dá para o próximo. Aí você vai, se a pessoa não precisar, se não tiver necessidade, aí você passa para uma pessoa que você não tem um vínculo, né? Mas primeiro os parentes. Aos órfãos, ok? Aos necessitados, tá vendo? Tem sempre essa ordem. E ao filho do caminho, então vai. Aos parentes, aos órfãos, aos necessitados, é o filho do caminho que nós explicamos. E aos mendigos, tá indo. Aos mendigos e aos escravos, e a de quem cumpre a oração, Aqama salat wa ata zakat, oração em que? E pagou a zakat, concede a zakat. E a dos são fiéis a seu pacto, ok? Quando pactuam, e a dos que são perseverantes na adversidade, seriam os pacientes. Aqueles que mesmo passando, sempre quando Deus os põe à prova, são perseverantes, ok? E no infortúnio, e em tempo de guerra. Esses são os que são verídicos e esses são os piedosos. Então é isso, gente. Nós aprendemos na aula de hoje quem são os crentes piedosos. Crentes
e piedosos. Além da crença, além de ter uma pessoa fiel, crer em Deus e as demais coisas que eu falei, tem que ser uma pessoa que é perseverante na adversidade, que quando Deus põe a pessoa à prova, a pessoa continua perseverante no infortúnio, em tempo de guerra, em tempo de problemas. Essa é a verídica pessoa e a verídica pessoa crente e piedosa. Foi isso por hoje. Agradeço a todos. Obrigado a todas as pessoas, digo obrigado a todas as pessoas que deixam sempre comentários. Eu lhes desejo um bom dia, estamos no início do dia, que a bênção do Senhor esteja com vocês, que Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado seja Ele, derrame suas bênçãos sobre vocês, e que Allah aceite o nosso jejum, e que Allah abençoe nosso trabalho, nossas obras, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê sabedoria e coloque as palavras certas na nossa boca e que nos permita seguir sempre na senda reta. As minhas últimas palavras, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, e o testemunho que não há um Deus senão Allah, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu mensageiro. Assalamu alaikum. Tchau. Até o próximo episódio, inshallah, se Deus quiser.